Sabe, a traição emocional, ela não acontece de uma hora para outra. Não é como um evento único. É mais uma mudança sutil, uma coisa que vai se infiltrando aos poucos e que começa muito, mas muito antes de qualquer prova concreta aparecer. E é sobre esses sinais, essa transformação silenciosa que a gente vai conversar hoje. E essa frase, nossa, ela diz tudo, né? A chave está aí. Os primeiros sinais quase nunca são palavras. Eles estão no ar, naquela sensação, naquela intuição de que a conexão entre duas pessoas simplesmente mudou. A nossa mente é ótima em tentar racionalizar, em criar desculpas, mas a intuição é uma ferramenta muito poderosa. Existe uma sabedoria no nosso corpo que sente o problema bem antes da nossa cabeça estar pronta para admitir. E esses sentimentos não são coisa da nossa cabeça, não são aleatórios. Eles funcionam como um sistema de alerta. Estão ali para dizer que alguma coisa na dinâmica da relação saiu do eixo. E o primeiro sinal claro dessa mudança, muitas vezes, é o silêncio. E é aí que aquele silêncio que antes era confortável, de repente ganha uma voz. E ele começa a falar mais alto do que qualquer conversa, marcando o início de uma desconexão. Nessa primeira parte, a gente vai mergulhar justamente nisso, naqueles sentimentos iniciais de distanciamento e na tendência que muita gente tem de tentar justificar o que lá no fundo já se sabe que está errado. O interessante aqui é ver como essas mudanças são pequenas, quase invisíveis. Não é que a comunicação acaba, mas a qualidade dela muda. A mensagem carinhosa vira um protocolo. As respostas são quase por obrigação. É essa sensação constante de que tem algo fora do lugar que serve como o primeiro grande aviso. Para a gente conseguir entender melhor essas mudanças, uma boa forma é organizar tudo numa estrutura, olhando para 3 níveis diferentes onde essa infidelidade emocional costuma aparecer. Basicamente, as mudanças acontecem em 3 áreas que estão super conectadas: o comportamento da pessoa, a rotina do dia a dia e, o mais importante, a energia do relacionamento. Vamos olhar cada uma delas de perto? O primeiro nível é o comportamento. Pensa bem, carregar um segredo é pesado. E esse peso muda o temperamento da pessoa. Ela fica mais irritada, sempre na defensiva. Qualquer pergunta boba pode virar uma explosão. E o motivo não é a pergunta, mas sim a culpa que a pessoa carrega e que acaba jogando para cima da outra. O segundo nível é a rotina. É aqui que as coisas práticas, a logística, começam a mudar. De repente surgem compromissos que não existiam, os horários ficam estranhos e o celular vira um objeto ultra secreto. Uma vida paralela começa a ser construída e tudo isso disfarçado de normal, para que qualquer desconfiança pareça exagero. E chegamos no nível mais profundo e o mais difícil de ignorar: a energia. É aquela sensação de que, mesmo com a pessoa fisicamente presente, ela está ausente. As palavras soam ocas, sem vida. É a percepção de que a conexão emocional simplesmente se foi. A alma, de alguma forma, já está em outro lugar. Para conseguir sustentar esses 3 níveis de mudança, muitas vezes surge uma tática de manipulação bem específica, o famoso gaslighting. O objetivo é bem simples: esconder a verdade, fazendo a outra pessoa duvidar do que ela mesma está percebendo. E olha, aqui a gente vê essa dinâmica perfeitamente. Sentimentos que são totalmente válidos são tratados como paranoia, como loucura. O objetivo é sempre desviar a atenção, fazer com que a pessoa questione a própria sanidade em vez de questionar o comportamento do outro. E isso tudo nos leva a um ponto central dessa análise, que é a mudança de foco. É parar de procurar provas do lado de fora e começar a confiar na evidência que vem de dentro, naquilo que se sente. E aí fica a grande pergunta, né? Será que é mesmo necessário esperar por uma mensagem, uma foto, um flagra, para validar aquilo que o coração já está gritando há muito tempo? E aqui está a resposta. A dor não começa na hora da descoberta. A descoberta é, na verdade, só a confirmação de uma dor que já estava ali, de uma verdade que a intuição já vinha mostrando. A partir de agora, a conversa muda de tom. A gente sai da dor da descoberta e começa a caminhar em direção ao empoderamento, ao autorrespeito, à clareza que só a verdade pode trazer. Então, o ponto-chave é este: um amor de verdade precisa trazer paz. Esse comparativo aqui deixa isso muito claro. Se um relacionamento está gerando insegurança, segredos e ansiedade o tempo todo, ele está muito longe do que o amor deveria ser, que é tranquilidade, transparência e presença. E essa talvez seja a lição mais valiosa de todas: a perda da paz interior. Essa é a resposta.
O nosso próprio senso de tranquilidade é o melhor indicador da saúde de um relacionamento. Não é preciso procurar muito mais longe do que isso. E por mais que seja doloroso, a descoberta é, na sua essência, uma libertação. É um momento que devolve a pessoa a si mesma, que a liberta de um lugar onde ela não era mais valorizada e que ajuda a criar um novo padrão de autorrespeito. E para a gente terminar, fica essa reflexão. A dor é passageira, mas a lição que ela deixa é permanente. É um aprendizado sobre intuição, sobre se respeitar e sobre o que realmente significa ser amado de verdade. E esse conhecimento fica para sempre.